Meu nome é Janice Refran, sou haitiana. Meu nome é Neymar, eu nasci na Venezuela. Foi por isso que eu fui para o Haiti, né, para ajudar nessa reestabilização da paz. Eu sou o Gabriel Quezada e sejam muito bem-vindos ao 5º episódio da 4ª temporada do Mundo em Jogo. E para você que está nos vendo em vídeo, está vendo que nós estamos num ambiente diferente. Não estamos por chamada, porque, como eu já disse, o Mundo em Jogo virou SAF e nós estamos diretamente dos estúdios Mundo em Jogo, não é mesmo, Marquinhos? É isso aí, estamos bem demais aqui, porque é um episódio especial mesmo. Vamos falar da relação entre Brasil e Haiti, os dois que se enfrentam na Copa do Mundo agora no Grupo C. E esses países têm suas histórias muito interligadas e a gente traz aqui nesse episódio personagens muito interessantes com baita histórias aí pra você conhecer. Não é mesmo, Quezada? Pois é, nós vamos começar com uma família aqui de Joinville, nós moramos aqui em Joinville, Santa Catarina, e nós encontramos uma família de haitianos com uma história muito curiosa. Os dois vieram do Haiti e eles têm um filho chamado Neymar. Pois é, essa homenagem ao nosso craque camisa 10 da seleção brasileira, que talvez não esteja em campo contra o Haiti, mas que recebeu essa homenagem e eles vão contar essa história pra gente. Meu nome é Janice Refran, eu sou haitiana, eu moro no Brasil há mais de 12 anos já. Na verdade, eu não saí lá do Haiti para vir para o Brasil, eu moro lá na Venezuela. Aí depois eu vim para cá, no Brasil, em 2014. Meu namorado estava morando lá, ele me mandou lá para trazer lá na Venezuela e depois a gente se casar, nasceu o Neymar e vem para o Brasil depois. No Brasil eu estou há mais de 12 anos, mas quando eu saí de lá na Venezuela, chegar aqui não é muito fácil, né? A gente de chegar sem dinheiro, tipo, sem família, pode dizer assim, mas a gente vive, né? Pouco a pouco a coisa melhorando, meu marido trabalha, mas eu fico mais de 10 anos sem trabalhar, só que agora estou trabalhando, mas a gente vive normal. Aqui no Brasil é diferente, né? É muito frio. E tem cidade também que é muito cara, né? Mas eu gosto. Como é que surgiu a ideia de colocar o nome do filho de vocês de Neymar, né, que é o jogador brasileiro? Na verdade, 90% haitiano gosta do Brasil. Não é só Cerezo, eu gosto do Brasil mesmo. Aí eu gosto do nome do Neymar. Nem saber o que é o Neymar, quem é. Mas eu gosto, é o pai dele que colocou, na verdade. Então a ideia foi do pai. Do pai. O nome dele, para mim, é Cris, é só que ele colocou o Neymar. E gosta do jogador também ou Gosta. só do nome? Não, o jogador, ele tem talento, né? Então, como é que foi para vocês ver o Haiti se classificar para essa Copa do Mundo? Fazia muito tempo que o Haiti não jogava. Como é que foi a festa de vocês? Vocês comemoraram? Fiquei muito feliz, porque eu fiquei sabendo, mais ou menos 52 anos que o Haiti foi lá para a Copa. Nem meu marido nasceu na época, mas eu fiquei muito feliz. Assim, considerando, né, que você nasceu no Haiti, mas você também morou na Venezuela, agora está morando no Brasil. Para qual país que você vai torcer na Copa? Tô vendo que você está aí vestida de Brasil. Você vai escolher um, vai torcer para os dois? Eu vou escolher o meu país, mas quando eu jogar, o Brasil vai jogar com outro país, eu vou torcer para o Brasil. Então o Neymar gosta bastante de futebol, não é só o nome, ele também Sim, gosta de jogar, né? Ele gosta. O Kevin também, mas o Neymar gosta. Ele está jogando futsal agora. É? É. Ah, legal. Bom, meu nome é Neymar, eu nasci na Venezuela. Eu acho o meu nome muito da hora, porque é um nome diferenciado aqui no Brasil. E também acho que quando as pessoas não me conhecem, sabem meu nome verdadeiro, eles perguntam se meu nome é verdadeiro ou não, porque é um nome meio diferenciado aqui no Brasil. Legal. E do jogador, o que você acha do jogador Neymar? Você gosta dele também? O que você acha? Gosto muito dele, ele é craque, joga bastante. É teu ídolo, assim, vamos dizer. Torce pro Santos ou não? Sim. Eu acompanho bastante a Copa, eu gosto de jogar na posição ala esquerda ou direita, lá no futsal. É driblador, então, vai pra cima. Faz bastante gol ou não? Mais ou menos. Você vai torcer, então, mais pra qual seleção na Copa? Pro Brasil. Brasil e Haiti, tua torcida, então? Pro Brasil. Vai ficar sem sobremesa na hora da janta, cara. Vai ficar sem comer doce na hora da janta. Cara de castigo, a mãe deu uma olhada ali pra ti, hein? Se o Haiti fizer gol, você vai comemorar ou não? Mais ou menos. Vai reclamar da zaga do Brasil também, né? Eu vou dormir fora de casa. E agora pode falar um pouquinho, né, já que você está aí junto com a tua mãe, falar como é que é a relação de vocês, como é que foi crescer aqui no Brasil e ter essa influência também do Haiti, como é que você tem essas duas culturas aí?
É diferente, né? Porque no começo não consegui me adaptar certo à língua brasileira. E também foi meio difícil para poder tipo, aprender um pouco a falar crioulo, que é a língua do haitiano. Aí eu fui crescendo, né, com as duas línguas, bem dizer, e agora eu tô seguindo a vida. Agora pra ti já tá bem habituado já com os dois. Falta mais do inglês e espanhol. Qual que é teu palpite pro jogo do Brasil e Haiti? Na minha opinião, eu acho que o Brasil vai ganhar, porque ele é, ele tem, tipo, ele tem uma visão melhor no jogo. Só que algumas vezes, como aconteceu nesse jogo contra o Marrocos, ele teve alguns erros, né, com a sua zaga, com o seu goleiro, assim, essas coisas. Então, Genice, qual que é teu palpite pro jogo aí entre Brasil e Haiti? 1-1. 1-1. Sim. Já dá, eu dei o palpite lá no trabalho também. 1-1. É? É. E é bom que daí fica todo mundo feliz em casa, né? Feliz, é? O Neymar fica feliz um pouco, você fica feliz com o pai Eu vou também. ficar mesmo. Ah, então tá bom. É só que ele vai ficar sem sobremesa. Como é que é a relação aí com o teu filho, a alegria de criar ele aqui e como é que você passa um pouco, né, das coisas que vocês viveram, né, tanto lá no Haiti como na Venezuela e agora criando ele aqui no Brasil? Na verdade ele é um sonho, é tudo que eu tenho. Depois vem o Kevin, né? Ele nasceu lá na Venezuela, vem aqui, ele tinha 1 ano, 11 meses. Ele quase mamou 2 anos já. Todo dia nós dois ficamos em casa sozinhos, bem quietinho, ninguém sabe se tem as pessoas da casa, bem quietinho mesmo. Ele é uma docinha. Bom demais conhecer a história dessa família. Quem diria que nós temos um Neymar aqui no Brasil, mas que tem origens haitianas e muito legal. Conhecer também todo o passado, né, a história da Genise, do Neymar e dessa família muito bonita. E para continuar falando do Haiti, a gente teve agora uma perspectiva, né, de haitianos que residem aqui no Brasil. Vamos falar também de um brasileiro que viveu lá no Haiti num contexto bem diferente, né, Quezado? Pois é, nós entrevistamos o Israel Antunes, jornalista aqui da Rádio CBN em Joinville, que ele serviu como voluntário na missão de paz da ONU, a famosa MINUSTAH. Ele vai contar um pouquinho de como foi esse período dele no Haiti e também alguns pitaquinhos do jogo de logo mais. Meu nome é Israel Antunes, eu sou aqui de Joinville, nasci aqui mesmo, né, tenho 35 anos, sou formado em jornalismo na Faculdade ELUSC, sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo, embora tenha demorado para entrar nessa área, ter entrado na faculdade apenas com 25 anos, então demorou um tempo aí para poder entrar nessa área, estudar e investir um pouquinho mais na minha formação. E eu tenho essa identificação assim com o Haiti por ter servido ao Exército aqui em Joinville, no 62BI, durante 4 anos, de 2010 a 2014. Eu fui voluntário para ser recruta ali em 2010 e acabei entrando. Eu trabalhava numa outra empresa na época, então acabei optando por servir o Exército, fui voluntário e aí deu certo de servir. Era uma vontade minha, mas também era um sonho do meu pai, do meu irmão, que, né, queriam ter servido e não conseguiram, então era um negócio de família, assim. E deu certo, eu acabei servindo em 2010, me adaptei rapidamente, e aí já no primeiro ano eu consegui ficar para o segundo ano, engajar, como se fala no quartel, né? E aí fui para o rancho. Rancho para quem não está habituado com as nomenclaturas do Exército, o rancho é a cozinha do quartel. Então, que é uma estrutura muito grande, né, que trabalham centenas de militares e tal. E eu fui voluntário para ir para o rancho, acabei conseguindo uma vaga. E aí, dentro dessa estrutura do quartel, acabei me adaptando também no rancho, fui bem. E aí, na metade do ano de 2010, um pouquinho antes, né, teve um terremoto no Haiti. Um terremoto que morreu 500 mil de pessoas, não só em Porto Príncipe, mas no Haiti como um todo. Foi um terremoto muito, muito grave, morreu muita gente, inclusive morreu militares brasileiros que já estavam lá no Haiti, numa missão de paz. E esse contexto acabou fazendo com que o Brasil organizasse uma nova estrutura de um novo batalhão no Haiti para levar mais militares para lá, para ajudar de alguma forma essa reconstrução do país. Então, em 2011, abriu vaga para os voluntários que queriam ir para o Haiti em 2012. Então, abriu uma lista de voluntários. Eu fui voluntário, porém, tinha uma lista extensa, então, dentro dessa lista, você passava por alguns testes, alguns treinamentos, durante 6 meses, e depois de 6 meses saía a lista final de quem ia. E aí, quando eu falo testes, assim, são treinamentos militares, de operações militares, dentro de uma estrutura do Exército, coisas que poderiam acontecer lá, questão de idioma, questão de postura com os haitianos, questão também de organização do país,
questão vacinal, questão psicológica, questão de aptidão física também, alguns testes físicos. Então, foi um treinamento bastante desgastante durante 6 meses, até sair a lista final. Eu consegui ir para essa missão, eu não estava tanto tempo assim. O foco dessa missão começou lá em 2004, né, quando teve uma guerra civil, e o Brasil foi pioneiro, junto com a ONU, de assumir a responsabilidade para colocar a paz lá no Haiti. Para colocar a paz lá no Haiti, tinha que levar o exército para poder desarmar os guerrilheiros lá, os paramilitares que eles chamavam. O Brasil acabou sendo referência nisso, justamente por aquilo que eu falei, o exército brasileiro é referência nesse tipo de situação. E em 2004, o Brasil foi para lá e foi instalada a MINUSTAH, que é o nome dessa missão. E essa missão foi criado lá, foi instalado um batalhão brasileiro, o Brabate 1. Além desse Brabate 1, foi levado também um batalhão de engenharia do Exército e um batalhão da Marinha do Brasil, dos fuzileiros navais. Então, o Brasil foi o pilar dessa missão. E com base nisso, outros países também foram levando militares para lá para poder organizar essa questão da paz. E aí, em 2011, devido a esse terremoto que devastou o país, foi instalado o 2º batalhão, o Brabate 2, que no caso foi nesse que eu fui, era um batalhão novo. E aí eu fiz parte desse contexto de trabalhar na cozinha lá durante esses 8 meses, de abril a novembro ali de 2012. E aí teve esse treinamento, teve a missão e eu fui para lá. Basicamente foi isso. Foi por isso que eu fui para o Haiti, né, para ajudar nessa reestabilização da paz. A minha missão no dia a dia, devido à minha função no quartel, era fazer a questão, trabalhar na cozinha, trabalhar na logística dentro do batalhão, sair algumas vezes durante a missão, né, para fazer patrulha, alguma coisa, mas não era a minha missão em si. Então, eu fiquei trabalhando esse tempo todo ali na cozinha, nessa estrutura que era montada dentro da base Charlie. Essa base Charlie era uma base gigantesca, com diversos batalhões de vários países, né. Tinha esses batalhões que eu citei, os brasileiros, mas tinha batalhão do Nepal, tinha batalhão do Equador, tinha batalhão do Chile, da Costa do Marfim, do Japão. Então, a gente tinha contato com essa turma que ficava na mesma base. E essa missão, ela durou até a final de 2017, 2018, quando, no entendimento da ONU, não tinha mais por que estar lá, porque o país já estava, na teoria, organizado. Porque até metade de 2014, para fechar ali meu ciclo no quartel, não quis mais ficar ali. Aí fui trabalhar numa outra área, trabalhar na área da cozinha, trabalhei como cozinheiro, enfim, em outra área aqui em Joinville, trabalhei 2 anos e pouco, e em meio a isso, eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, né, para poder entrar na área que eu sempre quis, que era na jornalismo esportivo, e aí comecei a estudar, tal, me formei, e aí, antes mesmo de formar, já estava aí fazendo algumas transmissões esportivas em algumas rádios, e aí esse é o meu contexto, né, então, hoje eu estou ali há 4 anos na CBN, mas o meu contexto, né, da minha formação com aquilo que eu passei no Exército, não tem muita relação, assim, embora aquilo que eu vivi de experiência lá no Exército, no Haiti, me deu ferramentas, bagagem para correr atrás do meu objetivo, que era acreditar naquilo que eu tinha como sonho, que era acreditar, porque eu quero ficar naquela, será que um dia eu vou conseguir trabalhar com o que eu gosto? Eu tinha essa imaginação que seria muito difícil. Aí, quando eu fui lá para o Haiti, vi que as coisas são muito mais difíceis para eles lá, que a gente tem muito mais possibilidade aqui, acabei encarando isso de uma forma de trazer alguns ensinamentos de lá para a minha vida e acabei aproveitando essa oportunidade. O que eu queria ver contigo era a primeira, que é mais uma curiosidade minha, quando tu comentou dessas poucas que tu fez fora do batalhão, chegou a ter um enfrentamento com forças paramilitares ou era mais uma questão tranquila com a população, para fazer patrulhamento diário, como é que funcionava? Nas tuas experiências fora do espaço. Então, uma das experiências que eu tive foi que realmente passava em alguns lugares, tinha algum tipo de resistência, assim, de pessoal ficar encarando, de ficar falando no idioma deles algumas ofensas, mas nunca tivemos nenhum tipo de problema. O batalhão em si, o exército em si, nunca teve, nesses 8 meses que eu estive lá, algum tipo de problema de reação paramilitar de confronto. O que tinha muito, dentro de um contexto, era alguns haitianos, algumas lideranças haitianas, não gostarem da ação da MINUSTAH como um todo, não do Exército Brasileiro, porque, para eles, no entendimento deles, o que a ONU fazia lá era invadir o espaço deles, invadir a vida deles, não deixar eles administrarem o próprio país. Então, o entendimento deles era uma invasão da ONU para ganhar dinheiro, para usar do poder para poder administrar o país. Agora tem uma pergunta também, Israel. Você falou dessa relação com os outros países, né? E dessas saídas de vocês.
eu queria entender como é que era o contato, por mais que você tivesse um trabalho mais interno ali dentro do batalhão, né? Como é que era o contato com o próprio povo haitiano em si. Se era bem recebido, ou se tinha, né, você falou alguns casos de umas pessoas que tinham alguma desconfiança. Como que foi, assim, a tua impressão geral e também o teu contato pessoal com os cidadãos do Haiti? Então, aí dentro do quartel, como eu tinha esse contato com os haitianos, a gente acabou criando um vínculo muito bom ali com os haitianos, tanto que volta e meia ele tem um outro haitiano lá que trabalha com a gente na cozinha que manda mensagem, que eu tenho contato ainda, né? Então, e como o batalhão em si, ele tinha muitos haitianos que trabalhavam lá, a gente acaba tendo contato com muito haitiano. Do pessoal de fora, todas as vezes que eu fui, eu observei assim que existia essa resistência que eu comentei há pouco na pergunta do Gabriel, mas existia uma questão também de receio de puxarem conversa com a gente, assim, sabe, de perguntar, por exemplo, o Gabriel não veio conversar comigo, porque senão daqui a pouco quem está próximo do Gabriel pode achar que, entendeu? Tá querendo criar vínculo com o pessoal da MINUSTAH, então, tipo assim, aquela questão né, não querer se aproximar muito do pessoal da MINUSTAH, da missão, porque eu tô aqui, mas assim, tu via que tinha curiosidade dessa galera. O que era muito interessante eram as crianças, os orfanatos, né? Como teve esse terremoto em 2010, muitas crianças ficaram órfãs, né? Milhares de crianças ficaram órfãs, então os orfanatos eram os grandes momentos, assim, então todo sábado tinha essa questão dos orfanatos, em que o Exército Brasileiro ia lá, preparava alguns lanches, algumas coisas, algumas dinâmicas para jogar bola, enfim, e era uma festa para as crianças. Então, existia esse vínculo, né, das crianças haitianas muito forte com o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro organizava muitos eventos, assim, para poder levar para o orfanato, para ter esse contato com as crianças. Então, aquilo ali meio que dava um gás, assim, para a missão, porque a missão era longa, era de 8 meses, né, tu ficava lá, não voltava para casa, então isso meio que dava um gás para tu, poxa, dar uma animada, a gente tá longe da família aqui, mas, pô, essa situação dessa criança aqui não tem nem comparação com a minha, então não tem nem do que reclamar, né? E aí, acho que foi muito isso, sabe? E essa questão da estrutura como um todo é realmente o que mais chama a atenção, assim. E nessas conversas com os haitianos, a gente acaba observando isso, por isso que muitos haitianos criaram esse vínculo com os brasileiros e vieram depois para o Brasil, né, porque os brasileiros acabaram sendo mais receptivos em relação a eles lá, e eles gostaram muito dos brasileiros, por isso que muitos haitianos vieram para o Brasil. Não é à toa, né, por sorteio que os caras vieram para cá, eles vieram porque eles gostavam muito dos brasileiros, e muito por conta dessa missão de paz lá. A Ilha Espanhola faz divisa com a Ilha Espanhola é dividida entre Haiti e República Dominicana, né? Se tinha forças dominicanas lá também, se tiveram contato, como é que é a relação dos dois? A gente tinha essa possibilidade de sair do Haiti e ir para a República Dominicana nas folgas, porque a nossa missão durou 8 meses, e dentro desses 8 meses eu tinha 50 dias de folga, dividido em 5 períodos de 10 dias. E nesses 10 dias eu estava livre. Por exemplo, se eu quisesse comprar uma passagem para vir para o Brasil, para ficar com a minha família 4 dias e voltar para o Haiti, eu poderia fazer isso, porém era custo do meu bolso. Eu tinha que pagar, o exército não ia pagar. Então assim, eu recebia meu salário aqui, recebia meu salário lá, mas o que eu queria fazer na minha folga era por minha conta, e se eu quisesse viajar era por minha conta. Do Haiti, da divisa do Haiti, a divisa da República Dominicana, parece que está virando um portal, assim, porque o Haiti é totalmente destruído, não tem infraestrutura nenhuma, tu chega na República Dominicana, já é outro país, já é outro mundo, cara, parece um portal, é um país organizado, um país limpo, um país que tem construção, um país que tem organização, um país que tem trânsito, um país que é referência em muitas coisas, principalmente no turismo, e eles vivem do turismo. Isso é muito louco, né? É uma ilha, como tu falou, dividida no meio, uma de colonização francesa, que é a questão do Haiti, que sofreu demais com a guerra civil e com os problemas de desastres naturais, e do outro lado é uma ilha que foi colonizada pelos espanhóis, é muito mais organizada e vive do turismo. Tu falou bastante das tuas impressões, que o que mais marcou no Haiti, né, as questões de falta de estrutura, de saneamento e tudo mais. Eu queria saber se tem mais alguma questão assim cultural deles que te chamou a atenção. Pode ser tanto as diferenças, né, entre Brasil e Haiti, se tem alguma coisa específica que chamou muita atenção, e se tem alguma coisa também positiva, legal, que te marcou do povo deles lá. Cara, o que mais chamou a atenção para mim é que existem muitos haitianos que são, como posso te falar, que conseguiram ter acesso à educação e estão extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Eles falam vários idiomas, e essa facilidade que eles tinham, por exemplo, de contato com outros países na MINUSTAH, fez com que muitos haitianos abrissem muitas portas para eles. Então, por exemplo, tinha um haitiano que falava bem português, tinha um haitiano que falava bem francês, tinha um haitiano que falava bem espanhol, inglês, então esse haitiano, ele acabava abrindo muitas portas para ele. Então, tinham muitos haitianos
que eram desenrolados demais. Então, se tu encontrar haitiano aqui em Joinville, muito possivelmente um haitiano que fala bem português, um haitiano que é desenrolado. Então, existia muito essa facilidade deles terem esse intercâmbio. Da cultura deles, o que chamou a atenção para mim é a questão da... eu passei por 2 funerais, né, pessoas que, né, morreram, enfim, e nós temos por hábito aqui em Joinville, né, aqui no Brasil, enfim, de ser algo muito mais sentimental, muito mais calmo, assim, né, toda aquela questão do velório, do corpo, ir até o cemitério, para eles é uma festa, cara. Eu passei, é uma festa, é uma charanga gigantesca na frente. Você está ligado aquele meme dos manos de terno carregando? Cara, é basicamente isso, cara. É uma festa absurda. São centenas de pessoas tocando, fazendo uma festa na frente com banda, uma criançada, todo mundo com a mesma roupa dançando, e o corpo ali atrás, ali. Então, assim, para eles é uma festa. Isso que mais chamou a atenção para mim, até um negócio meio emocionante, assim, passa por um negócio desse, assim, ficava até impactado, assim, com a festa que eles estavam fazendo. Eu acho que foi isso que mais me chamou a atenção, assim. Essa questão, cara, tinha muitos 7 anos, né? Claro, tinha dificuldades não tem a questão da alfabetização, mas o que chamou a atenção para mim também foi o nível, tem algumas faculdades lá que o pessoal tinha muitos engenheiros, né, que eram super espertos e trabalhavam lá no batalhão, e eles acabavam agregando muito, assim, na questão da comunicação, né, ajudando a gente a entender os 8, 7 anos, na questão do português com o crioulo, os caras falavam outros idiomas, os caras eram muito espertos, assim, então, apesar de toda a dificuldade, eu admirava isso, sabe? Queria que tu falasse um pouquinho de como tu via, se tu tinha contato, né, de ver a relação do pessoal de lá do Haiti com o futebol. Tu falou que tinha os jogos ali, né, entre o pessoal dos batalhões e tudo mais. E pro haitiano, o que o futebol representava? Era forte lá essa cultura ou não era tanto? Não, a seleção brasileira, assim, pro Haiti era uma seleção muito respeitada por causa de 2004, né? 2004 a seleção brasileira fez um amistoso lá que foi chamado do amistoso Jogo da Paz, né? Até estava dando uma relembrada nisso, porque o Brasil jogou lá e meio ao início daquela guerra civil que tinha lá, né, em que o Brasil foi protagonista, que eu estava falando há pouco, né, para tentar resgatar a paz lá, e teve esse jogo da paz, que foi em 2004, a seleção brasileira ela foi jogar lá, e aí era o Ronaldinho, não sei se o Ronaldo jogou, mas o Ronaldinho Gaúcho jogou, fez gol, tinha o Nilmar, tinha o Roger Flores, e o Brasil ganha esse jogo por 6-0 num estádio que, quando eu estava lá no Haiti, foi um estádio que virou campo de refugiados. Então, é um estádio de um jogador, de um atleta, Ciro Catar, acho que é o nome, que ele foi o nome do estádio. Esse atleta, ele foi campeão olímpico pelo Haiti em salto em distância, e tem esse estádio em homenagem a ele. Esse estádio o Brasil jogou lá em 2004 contra a seleção do Haiti, venceu por 6-0, foi algo que o Lula, na época, fez para o Brasil poder ganhar lá o prêmio do Fair Play, lá da paz, lá, negócio da paz, lá na FIFA, para tentar, de alguma forma, ganhar pontos com a FIFA para poder trazer a Copa do Mundo de 2014 para o Brasil. Então, foi tudo um mecanismo aí, né? Não é por acaso que o Brasil foi lá. Tanto que o Brasil nem se hospedou lá, o Brasil chegou 2 horas antes do jogo, desceu no aeroporto, foi para o jogo, nos blindados lá, até aquelas imagens, né, dos blindados, o Brasil indo para lá, joga lá, vai do aeroporto, volta, né, nem sei onde o Brasil estava naquela época, não sei se era Estados Unidos, onde é que era, porque Miami ele é pertinho, 2 horas, então o Brasil foi lá, jogou e tchau. Então a ideia era essa, tipo, ganhar lá um símbolo da paz lá para ganhar pontos com a FIFA para em 2014 poder trazer a sede da Copa para cá, e aparentemente, né, foi uma estratégia que deu certo e foi uma organização do Lula na época. Então esse vínculo do futebol do Brasil com o Haiti já começa aí, né, nessa época de 2004 aí que teve porque muitos jogadores brasileiros foram jogar lá e automaticamente alguns haitianos, imagina, né, cara, o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo em 2002, né, então o Ronaldinho estava lá, o Ronaldinho Gaúcho estava lá, imagina, negócio, a seleção brasileira, né, então as imagens, se tu procurar na internet, as imagens lá dos haitianos correndo em volta da Zurutu lá, é um negócio impressionante, assim, cara, foi algo, essa identificação deles. Então, basicamente, a ligação que nós tínhamos era essa, tipo, alguns, a gente falava em Brasil, eles falavam de Ronaldo, falava Ronaldinho, né, existiam eles lembravam de alguns jogadores da seleção brasileira, muito por conta disso. E falando agora, puxando um pouquinho para o Brasil atual, de Carlo Ancelotti e Companhia Limitada, o que você achou do primeiro jogo? Qual que é a tua leitura aí do Brasil 1, Marrocos 1? O que tu viu de seleção de positivo, das poucas coisas positivas? Pois é, Casado, assim, cara, eu acho que é uma unanimidade, né, o resultado em si, ele é normal, né, empatar com o Marrocos não é nenhum absurdo, né,
O problema foi o desempenho do Brasil em si, né, em relação ao Brasil mesmo, né, a gente não viu nenhuma evolução do trabalho do Ancelotti, né, do que acontecia nas eliminatórias e aconteceu nesse primeiro jogo, né, o Brasil, ao invés de evoluir, evoluiu e alguns jogadores caíram de rendimento. Tem alguns pontos, cara, que até eu estava ouvindo a gente falando sobre isso, que a gente precisa levar em consideração em relação ao trabalho do Ancelotti. Ele tinha uma estrutura de jogo montada para o Estevão, na ponta direita. Aí o Estevão foi lá e se machucou, aí perdeu. Aí depois ele montou uma outra estrutura para a equipe com o Wesley atacando muito pela direita. Aí o Wesley foi lá e se machuca também. Então, assim, é um técnico que está tendo que se reinventar, né, jogo a jogo. Querendo ou não que tu joga contra uma seleção do Marrocos, que tem ali um entrosamento dos jogadores, embora a comissão técnica também seja nova lá, tu já vê que é um time mais estruturado, que tem mais tranquilidade para jogar. Então a pressão estava toda para o lado do Brasil. O Brasil tinha que propor. E aí eu acho que o Brasil se perdeu um pouquinho nessa estratégia. E além disso, alguns jogadores jogaram muito mal, né? Parte técnica, realmente, de escolhas, de ações, né? De passes errados, perda de confiança durante o primeiro tempo, que foi desastroso, né, cara? O Brasil entrou na roda no primeiro tempo com o Marrocos, né? Então me parece que o Fabinho, para esse esquema de um meio-campo mais exposto, tem que jogar o Fabinho. O Danilo na direita não é, né, um grande lateral, mas me parece mais seguro. Então passa por aí, acho que questão de controle de meio campo, né? O Danilo jogar na direita, o Fabinho ser o titular ali, junto com o Guimarães, e aí a bucha do meio para frente é o Vini Júnior tem que jogar, e aí o resto, quem tem que se virar lá é o Ancelotti, mas eu gostaria de ver o Endrick jogando desde o início, cara, porque para mim é o cara que tem que jogar, é o Endrick, é o momento dele. Copa do Mundo é momento, não adianta. Copa do Mundo é momento, tem que botar os caras para jogar. Não adianta tu querer ficar insistindo, não tem margem para erro, porque se tu não fazer um bom resultado contra o Haiti, tu pode pegar uma bucha na segunda fase e acaba o Copa, né, cara? Pode pegar uma Holanda, e aí tu pode pegar uma Suécia, sei lá, né? Suécia tá voando, né? Os caras estão vivendo um grande momento, né? O Gyökeres, o Isaac, e aí tu pode pegar um jogo desse aí, tchau, Copa do Mundo. Então tem que aproveitar o momento. E aproveitando esse gancho, então, agora falar um pouquinho do que tu espera para esse jogo contra o Haiti, tanto do ponto de vista nosso, né, que vai ser um jogo, muita gente está falando importante por causa do saldo e tudo mais, né, mas que tu já falou as mudanças que tu projeta aí, que tu acha que devia ser feitas, mas o que tu espera desse jogo aí pra gente e como é que vai ser, será, enfrentar esse Haiti na Copa, depois de tanto tempo o Haiti fora da Copa? O Haiti no jogo contra a Escócia, cara, ele perdeu por 1-0, a Escócia fez o gol ali no primeiro tempo e, assim, foi um jogo aberto, assim, eu não via o Haiti criando tantas oportunidades, tem ali uma questão de uma parte física muito intensa, o Brasil tem que ter atenção em relação a isso. Mas eu acho que expectativa para o jogo é a seleção brasileira tentar ser um pouco mais, do meio para frente, principalmente mais criativa, ter mais triangulações e ter mais X1, mais drible. Espero que o Vini Júnior vá mais para cima dos caras, que o Vini Júnior tente realmente o drible, que o Vini Júnior tenta realmente quebrar alguma linha ali. Tem muito passo para trás do Vini Júnior, tem muito passo para trás, é um cara que recomeça muito o jogo. Eu acho que ele tem que ir mais para frente, ele tem que chamar essa responsabilidade. Se for ele que vai jogar ali na esquerda, tem que chamar a responsabilidade. Se for o Luiz Henrique na direita, tem que chamar a responsa, tem que puxar para o meio, bater para o gol desde o início, para tentar fazer o gol o quanto antes, porque se o jogo ficar amarrado para a seleção brasileira vai ser terrível. Porque daí se chegar a 30 do primeiro tempo, tá 0-0 o jogo, vai ser um jogo tenso, cara, porque o Brasil tem que fazer o gol muito cedo contra o Haiti, porque pode chegar algum momento que a seleção haitiana se fecha lá atrás, joga uma retranca absurda, e aí para o Brasil fazer um gol vai ser muito difícil, cara. Eu acho que aí virão Espanha e Cabo Verde, né? Cara, porque assim, ó, o Danilo falou na coletiva depois do jogo, né? Ele foi questionado, é um jogo que dá para sonhar em fazer saldo e tal. Ele, não, eu acho que é um jogo extremamente difícil. Se a gente entrar achando que vai ganhar o natural e vai fazer saldo, a gente tá errado, cara. Porque se coloca no lugar dos caras do Haiti, os caras vão dar vida. Os caras vão se matar em campo. Os caras vão querer se matar em campo para ganhar do Brasil. Então, cada dividida, se tu entrar com o pé frouxo ou entrar como a Espanha entrou ontem, os caras estão dando toquezinho aqui, toquezinho ali para resolver, como a França entrou hoje no primeiro tempo contra o Senegal, achando que ia ganhar do Senegal natural, foram para o intervalo, né, levaram cagaço, foram para o intervalo, e aí resolveram no segundo tempo porque jogaram bola. Se o Brasil não entrar com a corda esticada, cara, no início do jogo, vai se complicar nessa Copa, cara. Copa do Mundo, porque assim, eu olho muito pela lógica do aniversário, cara. O Haiti vai dar vida, cara. Os caras vão se matar em campo. Os caras vão, trombada, jogo muito físico, cara. Os caras são muito fortes fisicamente. Então, tem que entrar, cara, com a corda esticada o tempo todo para não dar margem para erro, cara. A Copa do Mundo não pode dar margem, cara. Não pode dar margem. Não pode esperar dar uma cagada para depois tentar reagir, entendeu? Então, acho que é isso.
Um palpitezinho aí pro jogo contra o Haiti, quanto é que ele acha que vai ser, e se quiser palpitar nos gols também, que eu tô errando tudo no bolão da firma, então dependendo do teu placar, eu vou no teu resultado. Vamos lá, acho 3-0 Brasil, cara. 3-0. Eu acho que 1-0 um gol bem no início, depois faz mais 2 gols ali para garantir um 3-0. Acho que o resultado que seria importante para o Brasil dar uma confiança aí. Pô, torcer, né, cara, para que quem precisa jogar, dar uma resposta, consiga, né? Enfim, não torcer, mas eu queria que o Brasil ganhasse por 3-0 para dar uma respirada legal e passar de fase tranquila, cara. Tem esperanças no menino Neymar, o novo papai do ano? Que ele consiga pelo menos entrar em campo pra fingir que ele jogou essa Copa? Hoje tem algumas imagens dele trabalhando com bola, né? Eu vi que esse jogo em específico ele não ser relacionado. Eu acho que vão segurar ele pro mata-mata pros 15 minutos, seja o que Deus quiser. E no desespero põe ele, o Ender, que deixa ele cruzando pro Ender lá parado no intermediário. Pelo que eu tinha ouvido ontem, do pessoal que tá lá na rádio que eu tava ouvindo, o pessoal falou que ele ia treinar hoje. Aí parece que foi pro campo hoje correr, botou chuteira, treinou, mas não sei se ele vai estar à disposição para o Haiti, cara. Eu gostaria de ver ele quanto antes ali em campo para ver o nível de intensidade, tá? Porque eu não sei para vocês, cara. Pelo que eu tô vendo de Copa do Mundo, tá uma correria absurda. Cara, eu falei isso durante o jogo do Brasil e Marrocos. Eu vendo o jogo, eu falei, falando, né, com meu pai. Vendo esse jogo no ritmo que tá, você imagina o Neymar entrando e fazendo o quê? Apanhando. É difícil, né, cara? Não, nem apanhando, cara, porque eu não imagino ele conseguindo ficar com a bola. O nível de intensidade é muito absurdo, cara. Tá uma corrida, todas as seleções estão correndo pra caramba. França e Senegal hoje. Qualquer faltinha também. Pois é, França e Senegal, uma corrida absurda, cara. Agora, o jogo aqui teve aí, o Noruega e primeiro tempo ali, Noruega e Iraque. Até ontem o jogo do Irã, eu vi, tava também uma correria do caramba, Irã e Nova Zelândia. Então, assim, ele é unanimidade, sim, ele é craque, né, cara? Só que, pô, não tá jogando, né, cara? Eu não tenho muita esperança que ele vai resolver pra seleção brasileira. Eu tinha muito mais aquilo que tu falou, Gabriel, há pouco ali, de ele poder estar ali para tirar um pouquinho da pressão dos outros, mas por enquanto os outros não estão conseguindo aproveitar, né, cara? Tem que ter mais um pra tirar, tem que tirar mais a pressão, tem que ter 2, Neymar. É foda, cara, mas é isso, acho que é. Mas assim, 3-0 na sexta-feira e depois passar contra a Escócia, passar em primeiro lugar, acho que dá ainda, acho que dá pra passar em primeiro lugar ainda. Quero aproveitar para fazer um encerramento, Israel. Como te impactou essa experiência da missão no Haiti, o que isso te modificou para até os dias de hoje? Para sintetizar, realmente é a gente valorizar, o Marquinhos, valorizar aquilo que a gente tem hoje aqui, né, valorizar as pessoas que estão em volta, que a gente tem em volta, as pessoas que a gente ama, né, para a gente poder construir a nossa vida, correr atrás dos nossos sonhos, acreditar realmente que é possível, cara, e não é nem clichê nada, mas é porque realmente é isso, cara, porque a gente tem que valorizar o que a gente tem, porque o mundo é muito grande, o mundo é gigantesco, e tem bilhões de pessoas no mundo que gostariam de ter a oportunidade que nós temos aqui hoje de poder ter essa liberdade, de poder produzir, de poder estudar, de poder conhecer outras pessoas. Então, dificilmente tu vai me ver reclamando de coisas aleatórias. Para mim, eu vou valorizar cada coisinha, né, que acontece na minha vida, eu valorizo, dificilmente vou estar reclamando, né, de coisas que realmente não fazem tanta diferença na nossa vida, porque o que realmente faz diferença na vida é a gente ter as pessoas que a gente tem em volta e a gente fazer o que a gente gosta, correr atrás daquilo que a gente gosta. Acho que é isso que dá para sintetizar mais ou menos a experiência que eu tive no Exército e a experiência que eu tive principalmente lá no Haiti, é essa questão da valorização, assim. Muito bacana conhecer toda essa experiência que o Israel teve no Haiti. E acredito que não só como ele também aprendeu muito por lá, vocês também devem ter aprendido muita coisa ouvindo toda essa história. Israel é craque demais, contou muito bem toda essa jornada. Pois é, o Israel mandou muito bem, um excelente jornalista também, e contou várias coisas bacanas, inclusive falando um pouquinho de seleção brasileira, que é o que a gente vai falar agora, né, Marquinhos? Porque a gente comentou que vamos ter Brasil e Haiti nessa sexta-feira, e o Brasil veio de um jogo bem fraquinho contra Marrocos, desconfiança no ar, críticas a grandes nomes da seleção brasileira, como Casemiro, a zaga da seleção como Magalhães e Marquinhos. Será que dá para convencer contra o Haiti? Teoricamente vai ser um adversário mais fácil para o Brasil, né, do que foi Marrocos. A gente sabe que Marrocos também é um adversário bastante duro, mas a estreia realmente surpreendeu negativamente, né? A gente esperava mais da seleção, mas serve aí de alerta porque o primeiro jogo é onde ainda dá tempo de errar, a gente agora tem tempo de ajustar essas peças, né? Vamos ver que mudanças o Ancelotti vai fazer para esse segundo jogo. Eu tô confiante que vai ter um desempenho melhor e vamos ver no decorrer da Copa a gente consegue estar sempre numa crescente e não oscilar mais tanto para baixo, né? Muita gente aí pedindo o Endrick, né? No ataque, tá sendo uma das coisas mais discutidas nos últimos dias. Acho realmente que ele talvez seja o nosso 9 mais matador e mais perigoso.
mas não sei se ele vai realmente sair de titular, né? Eu também acho que não. Eu cheguei a ver algumas coisas com o Ryan e Matheus Cunha, de dupla de ataque. Olha só. Confesso que me interessou É. pela dinâmica de jogo que o Ryan e o Matheus Cunha podem propor. O chute de longe, que os dois têm essa característica, né? O Ryan um pouco menos, mas ele fez alguns gols de fora da área. Eu lembro de alguns gols dele no Vasco assim. Então eu acho que dá jogo. Dá um negócio assim com o Brasil ganhando. A história do saldo, gostei da entrevista do Danilo. Eu sou muito crítico ao zagueiro Danilo, zagueiro lateral, né? Mas ele fala muito bem. Mas ele fala muito bem, tirando quando ele briga com torcedores. Mas enfim, Danilo, eu não esqueço o que você fez. Eu acho que ele falou muito bem de não pensar no Haiti como um país para fazer saldo. É. A gente tem que pensar no Haiti como um adversário que vai jogar retrancado. E eu gostei de um negócio que o Brasil fez antes, que a gente comentou um pouquinho, que foi o jogo contra o Panamá, que é uma escola muito parecida. O esquema de jogo vai ser bem parecido. O Haiti e o Panamá jogaram bem retrancados. Não sei se o Brasil vai fazer 6, porque o contexto do jogo é completamente diferente. Seria muito legal se fizesse. Mas eu acho que vai ser um joguinho bem difícil pro Brasil e uma coisa que vai fazer diferença, coisa que a gente vê pouco, são chutes de longe. Exatamente. A gente talvez, quando enfrenta defesas mais fechadas, vale, né, ter essa arma de arriscar mais de média e longa distância, talvez algo que o Brasil tentou pouco. Na verdade, nosso ataque como um todo, né, finalizou com pouco perigo nesse jogo contra Marrocos. Vamos ver se a gente vai ter agora mais controle do jogo, né, é o que se espera, e converter isso em mais perigo, né, não dá para ser tão passivo. E a nossa defesa, que tem bons nomes, também tem que, na prática, né, ser menos vulnerável, porque a gente deu espaço para Marrocos que a gente não pode dar no decorrer da Copa, e no mata-mata isso aí é fatal. E você falou de defesa, teve um cara que me interessou e que eu acho que ele vai ser bem positivo pra gente, tá? Que é o Douglas Santos, o nosso lateral esquerdo. Foi bem. Ele conseguiu segurar na medida do possível o Brahim Dias e o Hakimi ali meio no sozinho, porque o espaço que o Brasil deu no meio campo foi um pouco complicado. Mas a ideia dele é ser o lateral ofensivo da história. Não Defensivo, né? Ofensivo. Porque o Alexandre é o defensivo. Ele acha que o Douglas Santos chega a ser um cara ofensivo? Eu vejo ele pisar pouco na área. Então, mas esse é o ponto, porque como o Brasil vai ter que propor o jogo, e provavelmente o Danilo vai ser o titular no lugar do Ibanez por causa do amarelo que o Ibanez tomou, sim, eu acho que ele vai liberar um pouco o Douglas, porque o contra-ataque do Haiti, em teoria, a gente consegue tancar com 2 volantes e 3 zagueiros. Então eu acho que ele vai liberar um pouco o Douglas para povoar aquele lado esquerdo com o Vini, com o Rafinha, para abrir um pouco de espaço, se o Rafinha jogar, né? Mas povoar aquele lado esquerdo ali, pensando nessa possibilidade. É uma possibilidade. E eu acho que, pensando em lado do campo, um grande problema contra Marrocos foi o lado direito, porque você tinha o Ibanez, que é um cara que é um zagueiro de origem, que subia pouco, e o Rafinha caindo por dentro, então você não tinha jogo pela direita. Era o Paquetá que não fez muita coisa. O Paquetá, ele também estava caindo muito por dentro por ser um meia de origem também. Então a gente acabava tendo o lado direito nulo e do lado esquerdo bola no Vini. Ele ainda conseguiu, num lance, chamar a responsabilidade de resolver, né? Um dos poucos destaques do jogo, o cara que mais buscou, mas falta ainda mais no coletivo. A dona da razão. São as flores. Eu tô falando, gente. Quando esse homem fizer o gol do Hexa, vocês vão lembrar de mim. Tu já avisou desde o nosso primeiro episódio da temporada. Desde o primeiro episódio. E, falando em primeiro episódio, tá faltando um papai do ano aí nessa história, né? Ih, verdade. Menino Ney. Mais um filho pra conta, mais filhos do que jogos nos últimos anos. Pois é. E, assim, eu acho que, pelo que deu a entender, contra o Haiti ele não vem. Contra a Escócia, eu acho que é melhor preservar, a depender do resultado do Haiti. Pensando se ele entrar contra a Escócia 90%, ele vai apanhar. Ele vai pegar de qualquer jeito. Mas eu prefiro ter o Neymar um pouco mais pronto para pegar uma Suécia, uma Holanda ou um Japão, que são adversários bem complicados. Pensando numa eventual 16ª de final ou decisão. Gosto disso não. Do que o Neymar agora para ficar correndo atrás da bola contra o Haiti ou ficar mais parado ali para resolver 15 minutos, que eu acho que não precisa. A gente não precisa do Neymar contra o Haiti, eu espero. Temos que ver que condição que ele vai estar, né, voltando agora, porque a gente está vendo na Copa jogos com muita intensidade, muita velocidade. Para mim é difícil imaginar ele conseguindo acompanhar esse ritmo, eu tenho dificuldade de acreditar nele. Mas se ele tiver com um pouquinho do físico que ele tem, com a técnica que ele tem para oferecer, ele pode ser essa arma para no final de jogo desequilibrar, para achar um passe diferente, para ter um chute de longe, bater uma falta, enfim. Pode ajudar, mas realmente, eu acho que na fase de grupos ele... Vai ser difícil ele se recuperar a tempo, e se tiver, acho que talvez nem valha a pena queimar. Guarde ele para mata-mata ali. Que vai ser importante. E assim, Ancelotti, aqui ó, eu tô falando, estou com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Solta o Hendrick, o Danilo da jaula, pelo amor de Deus. Deixa os meninos jogar bola. O Danilo também era uma boa, porque o meio-campo do Brasil foi bem mal nesse primeiro jogo. O Casemiro, né, foi o destaque negativo geral aí, o Fabinho entrou melhor, mas além da marcação, né, dos espaços deixados, faltou muito esse controle do jogo. Concorda? E Marquinhos, a gente pode encerrar. Fizemos um episódio muito completo e muito legal contando histórias de haitianos que estão no Brasil e de um brasileiro que viveu poucas e boas no Haiti, né? Então foi muito legal.
Esperamos que vocês tenham gostado, comenta aqui, deixa também, caso você esteja nos ouvindo nos agregadores de podcast, o que você achou. Existem alguns deles que tem aba de comentários. Também deixe seu like, acompanhe a gente aí nas redes sociais, porque estamos fazendo conteúdos excepcionais, né? É isso aí, a gente tá aqui com os episódios completos, né? Agradecemos muito a todo mundo que tá acompanhando e também tem nossos maravilhosos cortes aí em Instagram, TikTok, no próprio YouTube Shorts, então fique por dentro de tudo que tá acontecendo, tem conteúdos que são exclusivos pros cortes, tem conteúdos aqui exclusivos do podcast, fique por dentro do melhor da Copa do Mundo com a gente aqui também no Mundo em Jogo. Palpites, pra finalizar? Eu diria Brasil 4, Haiti 1. 4x1, vamos tomar um gol do Haiti? Vamos tomar um gol da Haiti. Eu acho que eu vou contigo, mas eu acho que eu vou, na verdade, 4x0. 4x0. Vou deixar o Magalhães e o Marquinhos livre dessa aí, porque não sofrer com o McTominay e companhia. Vai sair um gol da Haiti e eu vou vibrar muito pelos nossos amigos haitianos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até!